ter ainda mais cuidados com as crianças. Vamos saber por quê. Conversando com a médica pediatra Kaline Canal, que está conosco. Obrigado por nos atender, doutora Kaline. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. É um prazer participar da rádio, da entrevista. Bem-vinda. Por que mais cuidados no verão com essa criançada aí? Então, verão é tempo que a gente quer se divertir, aproveitar a praia, aproveitar as férias. Então, as crianças saem um pouco da rotina e isso pode gerar algumas preocupações, né? O excesso de sol, quadros de desidratação ou as nossas gastroenterites, que são as viroses de verão, né? Então, pensando em proteger as crianças e mesmo assim aproveitar bem o verão e as férias, é que a gente precisa ter alguns cuidados. O próprio adulto, ele se solta um pouco mais, né? Mas, porém, Claro. É adulto, né? Criança, a gente deve preservar um pouco mais também, né? Isso, os adultos são um pouco mais resistentes, né? As crianças já precisam um pouquinho mais de cuidado porque são mais suscetíveis a doenças e a quadros diferentes, como a própria desidratação. Para um adulto desidratar, ele precisa muito tempo. A criança não, a criança desidrata com muita facilidade. Então, não oferecer água para a criança ou restringir um pouco de líquido, às vezes vai para a praia, não leva ali uma água para dar para a criança, já pode favorecer com que junto com o sol ela possa desidratar. Então, a gente precisa mais cuidado. O mais importante deles é realmente essa questão da exposição solar, né? Como nós temos um clima bastante quente, e aí da praia, as crianças ficam muito suscetíveis ao sol. Então, evitar os horários de maior intensidade solar, então, por exemplo, ir para a praia de manhã cedinho, ficar até umas 9, 10 horas, depois voltar para casa, voltar para a praia mais no final da tarde, então após as 4 horas, são os horários mais aconselhados. Então, antes das 9, 10 horas da manhã e após as 4 horas. Isso é algo solar, que a gente fala bastante, mas olha, são bem poucos, né? Bem poucos que conseguem fazer isso. A gente tem o costume de ir para a praia e ficar o dia inteiro, né? Mas com criança isso já não é uma prática muito aconselhada, não. E na praia eu digo mais, doutora Kaline, né? Na praia a primeira coisa que eu acho assim, ó, que eu fico realmente bastante preocupado quando eu vou, porque eu gosto de praia também, é a questão de saber onde está ou estão as crianças, porque o que tem de criança que se perde na praia é incrível, viu? É incrível, isso é realmente um cuidado muito importante que os pais precisam ter. E a gente fala em comunicação de 3 pontos para evitar os casos de afogamento ou de se perder. É aquele velho caso, quando todo mundo está cuidando da criança, na verdade ninguém está cuidando. Precisa ter uma pessoa responsável. Então a mãe diz para o pai: fulaninho, você fica de olho na criança. E o fulaninho responde: sim, estou de olho, né? Quando o pai vai sair e não vai poder ficar de olho, ele avisa a mãe: eu vou ali, né, no mar, fica de olho na criança. E a mãe responde: sim, estou de olho. Porque às vezes a gente diz: dá uma olhadinha aqui para mim, e o outro nem está prestando atenção que você está dando, né? Que você pediu para ele dar uma olhadinha. E aí a criança fica sem supervisão nenhuma e pode se perder, como também pode entrar no mar, né, e risco de afogamento e tudo mais. Então, é bem importante sempre manter uma pessoa como responsável por estar cuidando da criança naquele momento. Outra coisa que ajuda, se a gente não, né, se perder a facilitar a encontrar a criança, é não colocar roupa muito da cor da areia, né? Então, roupinhas na criança bem colorida, né, com chapeuzinho, roupa verde neon, laranja, amarelo, cores bem que se destaquem na praia, fica mais fácil da gente cuidar delas de longe. Verdade, fica como uma referência também. E claro, nessa época os pais às vezes estão de férias e também relaxam um pouco. E aí tem que cuidar de tudo um pouco, né? Quedas, cortes, até na casa, tá na casa de praia, né? Já deixa eles brincar à vontade, tem que cuidar, porque né, tem o choque, tem várias coisas que a gente tem que ficar atento, Várias coisas que é para evitar acidentes, com certeza, vários cuidados que a gente precisa ter, porque é um momento que a gente realmente está um pouco mais relaxado, quer curtir, deixar as crianças brincarem ao ar livre, isso é muito importante mesmo, né? Então, a gente não quer que as crianças não brinquem, a gente só quer que brinquem com cuidado, né? Que fiquem os pais sob supervisão, tirar locais que podem gerar algum machucado, algum acidente e deixar a criança livre para se divertir. O calendário vacinal é importante também, doutora Kaline? Extremamente importante, não só no verão, mas durante todo o ano, né? Manter o calendário vacinal da criança em dia
previne muitas doenças infecciosas, que são uma causa importante, né, de morbidade e de gravidade em crianças. Então, a gente é preciso manter o calendário vacinal direitinho. Ainda mais nesse momento que a gente vai um pouco mais de aglomeração, né, se encontra mais com outras pessoas. Então, as crianças vacinadas, elas já estão um pouco mais protegidas. A senhora falou em relação à exposição em excesso ao sol e principalmente cuidado com os protetores também para que não aconteça queimadura. Por outro lado, nessa época do ano também existem o ar-condicionado, muito ar-condicionado. Deixar a criança direto no ar-condicionado, isso pode prejudicar? Então, o ar-condicionado ele tem que ser usado como nosso amigo. Tem momentos é muito calor, e ficar com calor também é muito ruim para a criança, né? Tanto o bebezinho pequeno até os grandões. Ninguém aguenta passar muito tempo com calor, então a gente fica desconfortável. Então, sim, pode fazer uso de ar-condicionado, pode também deixar o ar-condicionado durante o dia todo ligado, não é um problema. O problema é a temperatura e a maneira que a gente vai fazer uso. Então, a temperatura não pode ser muito fria, então entre 22, 23, se for, né, criança um pouquinho maior, se for menorzinho, bebezinho, 23, 24 graus, para ficar uma temperatura confortável. Sempre cuidar para o fluxo de ar não vir direcionado em cima da criança, então o ar ficar mais livre e não vir direto no bebê ou na criança, né, principalmente na hora de dormir. E o maior cuidado com o ar é porque ele resseca a mucosa, né, o próprio ar-condicionado, ele resseca a mucosa do nariz, da garganta, das vias respiratórias. Então é aquela sensação que a gente acorda com a boca seca. Isso pode ser evitado hidratando muito a mucosa. Então a gente pode usar spray de soro fisiológico no nariz, fazer lavagem nasal com soro fisiológico, pode manter uma baciazinha com água próximo da cama, ou até um umidificador de ambiente mesmo, se os sintomas ficam um pouco mais severos em algumas crianças. Isso tudo ajuda a manter a mucosa hidratada e evitar aquelas crises de tosse na madrugada, né, a criança que acorda com o nariz muito entupido. Isso é porque está usando o ar-condicionado de uma maneira incorreta. Voltando para a praia, me lembrei agora das águas vivas, também tem que ter cuidado com as crianças, né? Também tem que ter cuidado. Tem locais que tem, né? Vivas. Exatamente. Aqui na nossa região de Balneário e as praias ao redor, a gente não tem muitos quadros, né, muitos casos de queimadura por água-viva, mas precisamos sim, quando tiver anúncio de infestação de água-viva, é melhor evitar o banho de mar por uns dias. Bom, e qualquer alteração, a gente nota nas crianças, quem tem criança sabe muito bem, né, o jeitinho deles, a gente tá meio para baixo, dá uma tocada, vê se não tem uma febre, o que está sentindo, qualquer coisa, procurar um médico, né? Isso mesmo, precisa ficar atento. Pai e mãe são os maiores conhecedores dos seus filhos, então conseguem ficar bem alerta, né, e ficar em observação. Se a criança ficar doente, principalmente os sinais de maior alerta, a criança está com febre, mas medicou para febre, a criança dá uma animada, brinca, ingere líquidos, a gente fica alerta, mas não precisa ficar, né, morrendo de preocupação. Agora, aquela criança que está com febre, você medicou para febre, ela continua muito abatida, ela não levanta, ela não quer brincar, ela quer só dormir, criança que não aceita nada nem de líquido, né? Comida é normal, as crianças quando estão doentinhas, elas baixam a ingesta de alimentação mesmo, e isso é bem normal, bem esperado. Agora, líquidos não pode, nosso corpo não funciona sem água. Então, aquela criança que não está aceitando nem líquido, ou os bebês pequenininhos que estão recusando mamar, isso é um sinal de alerta importante para procurar daí um atendimento médico. Médica pediatra Kaline Canal, muito obrigado, doutora, pela entrevista. Obrigada Até a próxima. Foi um prazer. Até a próxima. Obrigada.